Que o cardio salva vidas você já sabe. E hoje nós vamos conhecer uma história muito especial. O Keyton Victor, de 16 anos, descobriu uma síndrome rara com a ajuda da nossa plataforma. Vem conferir essa conversa. Eu sou Gabriela Wegner, analista de marketing aqui na Neomed, e este é mais um Neo Entrevista. Então, para a gente começar, eu queria dar boa tarde para vocês. Boa tarde, Keyton. Boa tarde, Eliane. Sejam muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Para começar, eu queria que o Keyton contasse um pouquinho pra gente sobre quem ele é, né? Quantos anos você tem? Conta um pouquinho da sua rotina, o que você gosta de fazer. Eu tenho 16 anos. Minha rotina sempre foi muito corrida. Eu estudo de manhã, geralmente segunda, faço basquete 3 vezes por semana. E nas quintas-feiras tenho psicóloga. E você falou do basquete, né? E a sua história com o cardio, ela começa justamente com o basquete. Você passou mal em um desses episódios, em um desses treinos, e aí foi para o hospital. Você pode contar um pouquinho pra gente do que aconteceu? Como você se sentiu? Por que vocês resolveram procurar um médico? Por causa que a pressão estava dando dor de cabeça por causa da pressão alta. E acaba que estava ficando muito forte. Não conseguia andar direito, ficava zonzo, tonto. E depois disso começou a vir a dor no coração, sentindo como se fosse uma ansiedade, só que não passava. Aí passei quase a manhã toda sentindo, principalmente em algumas horas, assim, uma dor muito forte, como se fosse uma pontada mesmo na lança. E fui falando para minha mãe e ela decidiu me levar no médico no hospital de Águas Claras, onde a gente foi, por falar que era sobre o coração, né? A gente foi já diretamente no exame, né, do eletro. Aí descobrimos a síndrome. Bom, assim, pormenorizando o que o Keyton disse, ele de fato teve um episódio, né, de mal-estar e reclamou de uma dor forte na cabeça, mas eu tenho uma prerrogativa de não automedicar. Eu queria levá-lo no hospital imediatamente, ele foi bem resistente, isso aconteceu numa quarta-feira à noite, porque os treinos dele são no período noturno, então das 19 às 20 horas, segunda, quarta e sexta. No dia seguinte, que foi a quinta-feira, ele foi para a escola e chegou reclamando. Então, isso me chamou a atenção porque já era um segundo dia que aquele episódio tinha se acentuado. E, felizmente, nós moramos próximo ao hospital. Chegamos, tivemos um atendimento ímpar. Me surpreendi positivamente com o hospital, me surpreendi positivamente com a tecnologia e, inclusive, os primeiros procedimentos, que era a formalidade em relação ao convênio médico, eles sobrestaram isso e atenderam ele de imediato, fizeram realmente o eletrocardiograma e o diagnóstico foi certeiro. A doutora Ximena, né, que é a cardiologista que atendeu ele no plantão, uma profissional exemplar, apesar dela estar grávida e tinha algumas limitações, por ser uma gravidez de gêmeos, ela deu total atenção para ele. Ela ficou bastante impressionada com o caso, porque posteriormente nós fizemos alguns exames, porque o diagnóstico dele era realmente um procedimento de ablação, e nós fizemos o Holter e os batimentos eles oscilavam entre 39 a 239 dormindo, ou seja, sem qualquer tipo de estímulo. Então ele era um paciente com mal súbito e nós vimos, né, que esse diagnóstico preciso ele foi um facilitador, porque de imediato ele já foi considerado um cardiopata e de fato essa informação me assustou muito assim que nós soubemos, até porque eu desconhecia essa síndrome e depois nós procuramos, né, pesquisar sobre o assunto, aí que eu fiquei muito mais preocupada.
A alta dele foi condicionada à medicação. Ele já saiu de lá tomando remédio cardiológico 2 vezes ao dia e com a limitação em relação às atividades físicas, que é algo que ele gosta muito. Então, além de nós termos essa surpresa ruim de identificar esse problema, ele ainda ficou restrito à atividade física, que é o hobby dele. E ele ficou também meio ansioso, ele, assim, tinha as suas crises naturais. Muito imperativo. Ele é uma pessoa imperativa. E aí, por conta disso, desencadeou outras coisas que nós precisamos administrar, inclusive por conta disso ele também ele é atendido por um profissional psicológico. Então a gente acabou enfrentando outras adversidades em detrimento da doença. E vocês falaram que um dos primeiros procedimentos que ele fez no hospital foi o eletrocardiograma, né? Como que foi essa realização? Ela foi uma realização rápida? A gente sabe que nesse hospital fazem uso do cardio, que é a nossa plataforma, e a gente trabalha para que seja realmente entregue em um tempo recorde, um tempo rápido, para justamente facilitar esse diagnóstico. Como é que foi isso? Você já tinha feito o eletrocardiograma? Foi rápida essa realização? Vocês perceberam a diferença na entrega do laudo por causa da inteligência artificial? Vocês podem compartilhar um pouquinho sobre isso com a gente? Foi feito 2 vezes, quando foi a primeira, para descobrir, foi feito 2 vezes o eletrocardiograma. E nunca antes, desde menorzinho, nunca fiz nada relacionado ao coração, essas coisas. Foi mesmo naquele tempo mesmo. O Keito sempre foi um jovem, sadio, uma criança sadia. Os exames de rotina dele sempre foram atualizados. Nunca tivemos qualquer tipo de alteração. E essa doença, o Wolff-Parkinson-White, ela tem uma prerrogativa de aparecer a partir da segunda década de vida. Então, por ser uma doença congênita, ela não é perceptível de imediato. Então, isso é um fator que dificulta, inclusive. E quando nós chegamos ao hospital, por meio da crise, ele disse que sentia muita dor no peito. Ele falou: mãe, tá doendo meu peito tá apertando. E a gente acaba chamando a atenção exatamente porque não é algo comum. E, de fato, foi feito o eletrocardiograma por 2 vezes a fim de confirmar aquele diagnóstico. Nós tivemos um tempo bastante considerável dentro do hospital, porque chegamos no período da tarde e a alta dele foi quase 22 horas, então ele ficou em observação. O CARDIA, que é o sistema utilizado, ele foi totalmente preciso. O diagnóstico dele foi 100% preciso. E, como eu disse anteriormente, nós tivemos que nos ajustar em relação a essa realidade. E algo que impactou inicialmente foi porque ele ficou depressivo também, Isso desencadeou uma certa depressão nele, por ele ser tão jovem e saber que é uma doença que, inclusive, ele corria o risco de mal súbito. Foi algo que impactou muito em relação à rotina dele. Que bom que deu tudo certo, que foi um atendimento rápido. E em relação ao tratamento, vocês descobriram essa síndrome. Se você puder repetir, por favor, o nome da síndrome e falar como foi um pouquinho o tratamento do Keito, para a gente também compartilhar essa informação com as pessoas. Bom, o nome da síndrome é Wolff-Parkinson-White. Ela é uma síndrome com má formação congênita, como eu disse, ela normalmente é apresentada a partir da segunda década de vida. Na época, o Keito estava com 15 anos, ele acabou de fazer 16 anos agora no dia 9 de outubro. E como ele faz atividade física e é algo relacionado à arritmia, ele causa acelera os batimentos cardíacos,
nós não tínhamos a noção, né, que ele corria esse risco. Então, era uma doença com alta periculosidade, que ele poderia, de fato, não ter a sorte de ser atendido com a possibilidade de êxito. E, felizmente, quando nós chegamos e houve o diagnóstico do Cardia, juntamente com a equipe médica, que foi excepcional, o atendimento dele foi bastante atencioso. Inclusive, a doutora Ximena, faço questão de mencionar novamente, apesar de ter restrição em relação ao procedimento, pelo fato dela estar gestante na época, e uma gestação de risco, porque eram gêmeas, ela fez questão de acompanhar o procedimento. Ela mapeou o coração do Keyton, ela fez todos os testes em relação à via indutora que estava causando essa arritmia para o restante dos elétrons, né, do coração dele. E a cirurgia ela acabou demorando um pouco mais, exatamente porque o sistema estava colaborando para que eles tivessem um diagnóstico certeiro. No término do procedimento, ela me chamou e ela falou assim: olha, felizmente, o seu filho fez esse procedimento de ablação, porque a via indutora dele era muito perigosa e o risco de mal súbito dele era iminente. Então, me causou aquele alívio, né? Porque a sensação que eu tive é que o meu filho teve a oportunidade de nascer de novo. Então, nós marcamos, né, essas datas, como a data do nascimento dele e também a data da cirurgia, que foi dia 29 de junho. Então, para nós, foi uma chance, né, que Deus deu a ele de ter guardado ele durante esses 15 anos, sem permitir um mal maior. Que bom que deu tudo certo, é realmente um alívio, né? E o Keyton tá passando por algum tratamento agora ou o único tratamento foi a cirurgia? Como é que estão as aulas de basquete? Como que ele prosseguiu a vida depois dessa cirurgia? Bom, inicialmente, a partir da descoberta, ele teve realmente a restrição e também o uso de medicação. Essa medicação ela só foi suspensa com uma semana de antecedência da cirurgia. Aí, posterior à cirurgia, ele teve um exame de retorno, que de fato ele precisou passar novamente por um eletro para verificar se estava tudo normal, né? E quando nós tivemos essa consulta mediante esse exame, as palavras do médico foram, abre aspas, o seu filho está curado, fecha aspas. Então ali para nós foi um alívio. Todavia, o nosso corpo ele tem uma memória e existe de forma muito remota a possibilidade desse elétron se reconstituir naturalmente, né? Então, eles, por precaução, deixaram o Keyton mais 15 dias sem atividade física, né? Mesmo posterior à cirurgia, e após esses 15 dias que estavam sendo contados assim em horas, minutos e segundos, ele passou, né, a ter uma vida normal. Hoje ele faz atividade, ele faz cesta do meio da quadra, ele é um futuro atleta em potencial. E aí, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou pedir para que ele fale um pouco mais, né, de como foi a retomada dessa rotina. Foi um alívio, por causa que foi, acho que uns 4 ou 3 meses parado, assim, sem fazer nenhum, por causa que minha mãe ficava muito preocupada eu fazendo exercício, as coisas, então eu tinha que ficar parado mesmo. Tudo com por causa dos resultados dos exames, todo um pouco com medo, que é muito alto, né, os batimentos. E como se fosse um peso, né, saiu, aí agora eu posso praticar esportes, posso fazer tudo, quase tudo que eu fazia antes. E Keyton, como é que você descreve essa sensação de ter tido uma nova chance, né? Você conseguiu ter essa dimensão de que é uma nova oportunidade mesmo? Como você tem aproveitado esse novo momento da sua vida?
Muito, geralmente, aproveito treinando mais, fazendo musculação, aproveitando, fazendo o máximo de mim, né? Deixando como se eu realmente renascesse. Deixando de ser preguiçoso, fazendo muito mais as atividades e preocupando no meu bem-estar e na felicidade das outras pessoas. Muito legal. E Eliane, você como mãe, né? Como que você se sente em relação a essa história? Você falou pra gente que seu filho teve um novo nascimento, né? Qual a sensação de saber que por conta de uma tecnologia, de um bom atendimento, você consegue hoje continuar tendo seu filho perto de você? Eu me sinto abençoada, essa é a palavra, porque normalmente toda família tem o desejo de ter 2 filhos. E eu tive a oportunidade de ter uma filha que tem 20 anos e o Keiton que tem hoje 16 anos. É uma realização você ter, né, um casal de filhos. E os meus filhos são os meus tesouros, eles são preciosos. O Keiton principalmente porque é menino e ele tem, assim, é o caçula, é indescritível o sentimento, né, materno. Então, quando eu vi que existia essa ameaça da perda do meu filho, eu me senti muito impotente. E eu me agarrei à minha fé, né? Eu falei que Deus iria promover toda e qualquer circunstância para preservar a vida do meu filho, porque ele tem um propósito nessa terra. Então, eu criei que Deus faria, assim como ele fez, né? Todo o desenvolvimento da crise que o Keiton teve até a cirurgia, eu vi o cuidado de Deus com a vida do meu filho. Então, eu me sinto grata pelo que Deus fez e pelo que ele ainda está fazendo. Porque todo procedimento existe na realidade, os seus riscos naturais, né? E o coração é um órgão de muita sensibilidade. Então, eu não tive dúvida, né, que ele estava bem atendido pelos melhores profissionais e também por uma excelente tecnologia. Eu vi que Deus ele iria começar e terminar, né, aquilo que ele tinha proposto para que o meu filho hoje também pudesse ser um canal de bênção para poder também salvar outras vidas, né, por meio do testemunho dele, pela experiência que ele teve. Nós queremos que muitas outras pessoas sejam alcançadas pela informação e que também tenham a mesma sorte de serem bem atendidos, dos hospitais possuírem esse recurso para facilitar e salvar a vida. Muito legal. E como que você avalia, então, você tocou, né, nesse ponto da tecnologia? Algumas pessoas às vezes têm medo da tecnologia em hospitais, então a experiência de vocês foi positiva, né? Como que você avalia, então, o uso dessa tecnologia no hospital para auxiliar nos diagnósticos? A nossa experiência foi totalmente positiva e eu diria que é imprescindível. É necessário, né, que os hospitais possuam todos os meios, todas as ferramentas possíveis, além da boa técnica, para investir, para salvar a vida. O meu filho, felizmente, teve a vida dele poupada por uma doença que nós desconhecíamos e que causava a ele uma possibilidade de uma vida ceifada de forma precocemente. Então, nós depois começamos a estudar um pouco melhor sobre a doença. Ela também pode aparecer em outros momentos da vida, pode aparecer na meia-idade. Soubemos que outras pessoas, inclusive artistas, já não tiveram a mesma sorte, ou seja, vieram a óbito em detrimento dessa doença. Então, é de suma importância que os hospitais eles busquem todas as ferramentas, toda a boa técnica, excelentes profissionais para fazer o uso daquilo que eles se dispuserem fazer mediante o juramento de salvar a vida. Muito legal. E Eliane, quando a gente começou a nossa conversa, né, você falou que vocês aceitaram dar essa entrevista porque vocês queriam compartilhar informação com outras famílias, né?
Então, que tipo de recado você deixa para essas famílias? Porque a gente sabe que às vezes as dores no coração ou outros sintomas também são ignorados e não são levados para um hospital como você fez, né? Que tipo de mensagem você quer deixar para essas famílias que vão assistir a gente? Bom, que busquem outros meios de informação em relação a ter ciência do estado de saúde. Né? Normalmente nós como pais, nós sempre nos restringimos a fazer os exames de rotina, que são os exames de sangue, entre outros. E esses exames, eles não trazem o diagnóstico numa situação como a do Keito, que a pessoa pode ter nascido com uma má formação. Então, às vezes a gente pensa, nasceu, tá tudo bem, é saudável, mas não custa investigar se existe outros tipos de doenças, se existe então um diagnóstico na família, alguma situação que seja de cunho hereditário. Então é importante que se investigue, que não fique restrito aos exames normais e de rotinas, para que realmente essa avaliação precoce ela possa ser tempestiva. Os pais, eles precisam pensar que pode ter algo além. E nós, normalmente, como pais, a gente quer proteger e faz ali o básico. Então, nós precisamos investigar sim, nós precisamos buscar todos os meios, além dos exames de rotina, procurar outros profissionais de outra área. Não é porque é uma criança que ela está isenta de ter um problema neurológico, cardiológico, entre outros, né, que muitas vezes não é comum. E o fato de não ser comum não significa que não tenha essa possibilidade. Muito legal. E agora, para a gente finalizar, queria ouvir do Keyton, né? O que você aprendeu com tudo isso? Que mensagem você quer deixar para quem está assistindo essa história de superação? Para a pessoa ter fé, ela não ter medo. Quase que no início eu tive muito medo porque pode ser de repente, né? Nada morrer com essa síndrome, etc. Mas para a pessoa não ter medo, ter fé em Deus e procurar o melhor de si, né? Para curar. Procurar os melhores especialistas e os equipamentos também. A pessoa sempre não tem medo, por causa que realmente é uma situação muito desesperadora. Assim. Para manter a calma, primeiro você fica entrando em negação. Como minha mãe disse, eu não queria, não aceitava que eu tinha isso. Claro que não, é possível. Minha vida toda foi normal, assim. Então, para a pessoa realmente não ter medo. A palavra é confiança. Keyton e Eliane, então, muito obrigada por essa conversa. A gente fica muito feliz que deu tudo certo. Ficamos muito felizes em, como empresa, poder participar desse novo nascimento, dessa nova chance que vocês tiveram como família. E a gente também agradece a participação nesse bate-papo. Esperamos que essa conversa alcance muitas pessoas, que essas informações possam ajudar outras famílias mesmo. E agradecemos muito a participação de vocês. Nós é que agradecemos o convite, ficamos muito honrados de poder colaborar e principalmente com a experiência positiva, né? Que muitas pessoas possam, por meio dessa entrevista, também ter a mesma sorte que meu filho teve e possam também contribuir assim como nós estamos fazendo.